Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita Web TV de Maceió, estamos aqui retornando junto a vocês para mais um programa sob o título, o Evangelho de Sua Simplicidade, mas com a ênfase que nós estamos dando nessa série sobre o Sermão da Montanha, numa visão espírita, que foi o magnífico pronunciamento de Jesus, onde ele sintetiza os seus ensinos, falando das bem-aventuranças, falando sobre recomendações, alertas, e nos ensinou a orar. Então nós tivemos já no programa anterior os comentários sobre a forma de orar ensinada por Jesus, e que além dele ter tecido algumas considerações sobre a oração, ele nos ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, e que nós comentamos no último programa. Hoje nós vamos dar uma sequência, vamos assim dizer, a esses comentários relacionados com essa única prece que foi ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso. Allan Kardec, inclusive, ele comenta no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já citamos no programa anterior, a chamada oração dominical, como ela era conhecida naquela época, em meados do século XIX na França. E Allan Kardec chega a anotar: os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. E é a que coloco em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, e encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si mesmo. Então, Allan Kardec, ele passa a comentar frase por frase da oração do Pai Nosso nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós já realçamos num programa anterior. E também citamos um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito Meimei, que é intitulado Pai Nosso, onde ela tece considerações em diversos estilos e formas de escrita para facilitar a nossa compreensão das frases do Pai Nosso. Então, é realmente uma oração de muito valor para nós espíritas, e mesmo porque foi aquela ensinada por Jesus, conforme Allan Kardec destaca no trecho que nós lemos há pouco. Vejam bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá então uma orientação geral, para nós pensarmos, sentirmos cada frase da prece do Pai Nosso. E esse foi o objetivo de Allan Kardec. Nunca é de estimular que a oração seja decorada, seja feita repetitivamente, em quantidades enormes, nada disso. O importante é a carga do sentimento, a ideia de doação, de vibração do bem, de caridade, de acolhimento
a encarnados e desencarnados. E vejam, essa prece do Pai Nosso, ela é muito marcante para nós espíritas. E ela mereceu também outras apreciações e até outras versões. É interessante que no primeiro livro psicográfico de Francisco Cândido Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em julho do ano de 1932, nós temos ali essa oração do Pai Nosso, desenvolvida pelo espírito José Silvério Horta, em forma de poesia, muito bonita, e que creio que vários de vocês já ouviram em algumas atividades espíritas e algumas festividades. Mas o interessante é que no desenrolar do poema, fundamentado no Pai Nosso, nós começamos a perceber as ideias, começamos a perceber tudo aquilo que brota de cada uma daquelas frases da oração do Pai Nosso. Então eu vou ler para vocês a oração, como é intitulada, do espírito José Silvério Horta e presente no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então anota o espírito poeta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a tua vontade, do vosso amor, assim seja. Vejam, essa poesia fundamentada na oração do Pai Nosso, de José Silvério Horta, é muito significativa. Cada uma dessas estrofes, vamos assim dizer, tem uma carga de sentimento e ao mesmo tempo abrindo horizontes para nós ampliarmos cada vez mais a perspectiva dos nossos pensamentos. E é isso que nós devemos fazer na oração do Pai Nosso. E é muito interessante que aqui está muito imbricada, muito presente a relação de vários princípios espíritas, O livre-arbítrio, a reencarnação, a lei da justiça divina, tudo isso aqui presente nesses versos tão belos de José Silvério Horta. É importante, pois, que uma prece como essa, ela pode sim ser dita em festividades, de uma forma decorada, mas é importante que quem a profere tem que sentir aquilo que está falando. Nós também gostaríamos de apresentar a vocês, amigos, telespectadores da Rádio Brasil Espírita,
uma outra oração histórica também. Essa oração é mais antiga e amplia-nos a visão sobre Deus. Ela foi escrita por Eurípides Barçanufo, que viveu na pequenina cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e com atividades espíritas entre 1901 e 1918. Eurípides Barçanufo era professor. Como professor, fundador de um colégio que ele dirigia, como espírita atuante, em toda a parte ele expressava a obra da criação e exaltava a Deus, inclusive com seus alunos. Tinha aulas de campo, vamos assim dizer, para os alunos conhecerem e valorizarem as várias manifestações e expressões da natureza. Até telescópio ele contava para que os alunos aprendessem a reconhecer estrelas, na sua beleza cintilante, e planetas, não é? Então ele exaltava a Deus. Pois Eurípides Barçanufo escreveu também um poema que é intitulado Deus. E esse poema ele aparece num livro pioneiro como biografia de Eurípides Barçanufo, que foi escrito nos anos 1950, lá em Uberaba, por um psiquiatra, Dr. Inácio Ferreira. Então é uma biografia antiga, de Eurípides Barçanufo, e lá está o poema Deus. E nós vamos ler para vocês, mas na medida que nós estivermos lendo, percebam, como ele vai ampliando os nossos horizontes mentais para pensarmos que é Deus. Então escreveu Eurípides Barçanufo: Deus, que vos revelais pela sua natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui e no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons e na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo e nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez das montanhas e na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua e no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou quando os anjos cantam, glória a Deus nas alturas. Vejam que poema belíssimo, inspirado
escrito por Eurípides Barçanufo no início do século XX, né? Ali na cidadezinha de Sacramento, onde ele residiu. E o interessante é que na medida em que nós vamos falando o poema, repetindo as frases do poema, nós vamos sentindo a beleza da criação, da harmonia, do equilíbrio, da perfeição que há na criação divina. Então, esse é o nosso Pai. É a Ele que nós dirigimos na prece do Pai Nosso. E Eurípides Barçanufo encerra esse poema dizendo exatamente isso. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai Nosso que estais nos céus. Então, na oração do Pai Nosso, meus amigos, nós temos que pensar, nós temos que refletir, meditar em tudo isso que foi falado, para que o nosso sentimento se expanda em doação, em concórdia, em coerência com essa beleza, com essa maravilha, com esse equilíbrio e perfeição que há no universo. É isso que é o conceito de oração à luz do Espiritismo, e principalmente quando nós estamos comentando a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso e que ele expressou no Sermão da Montanha. Vejam, amigos, quanta beleza que nós encontramos no Espiritismo para falarmos sobre a oração, para falarmos sobre o Pai Nosso à luz do Espiritismo. Há uma outra prece também que nós consideramos histórica, bem mais antiga, e que tem a ver com aquilo que nós estamos falando, para nós sentirmos Deus. É esse Deus que nós evocamos, nos dirigimos na prece do Pai Nosso. É a chamada prece de Cáritas. Para quem não sabe, embora essa prece seja muitas vezes repetida, em reuniões espíritas, em festividades, seja apresentada, essa prece de Cáritas é muito antiga. Ela não aparece nas obras de Allan Kardec. Cáritas é um espírito, né, que se apresenta como tendo sido martirizado em círculos romanos no passado distante. E ela escreveu essa prece numa psicografia feita por uma médium francesa, a Madame Creel, no dia 25 de dezembro do ano de 1873, na cidade de Bordeaux, lá na França. Então, a prece de Cáritas, ela é bem antiga, mas ela é marcante. E nós vamos ler para vocês, e na medida que nós estivermos lendo a prece de Cáritas, vamos pensar, vamos refletir no significado, na profundidade de todas essas palavras. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. E que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento
subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a oração e a razão. Dai-nos a simplicidade, e que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Essa oração belíssima, a prece de Cáritas, né, de 1873, psicografada na cidade de Bordeaux, ela é marcante e ela complementa, né, tudo aquilo que tem a ver com as frases, as expressões da oração do Pai Nosso. Porque também ela está se dirigindo a Deus nosso Pai, que é poder e bondade. E aí nós passamos a glorificar a Deus, a reverenciar a Deus, nós agradecemos também a tudo que nós recebemos e pedimos a força para que a gente possa ajudar no progresso e possamos caminhar no sentido dessa aprendizagem e que vai trazer a caridade pura, a fé, a razão, a simplicidade, para que a nossa alma, né, seja como um espelho a refletir o quê? A própria mensagem divina. Então, a prece de Cáritas, que nós lemos a vocês, em complementação a esse estudo que nós estamos fazendo sobre a oração que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso, ela também está ligada àquelas mesmas ideias. Então vejam que esses comentários que nós fizemos nesse programa para vocês, onde nós focalizamos desde a prece do Pai Nosso, a oração escrita pelo Espírito José Silvério Horta, pela psicografia de Chico Xavier, incluída no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Como também a oração em forma de poema Deus, de autoria de Eurípides Barçanufo, lá do interior de Minas Gerais, e agora a prece de Cáritas, né, que foi psicografada na França em 1873, no conjunto ampliam, né, a nossa visão e fazem com que a gente possa canalizar melhor o nosso sentimento, que é o objetivo da prece. Então a verdadeira oração é aquela que parte do coração. Com isso, meus amigos, nós completamos o estudo sobre a prece do Pai Nosso e continuaremos no próximo programa analisando outros versículos do Sermão da Montanha. Até lá!